sejam bem-vindas ao programa Lasbru, um programa fora da curva que te conecta com os assuntos que você quer, da maneira que você precisa. Eu sou Bruna Mâncio. E eu sou a Bruna Bartosiak e a gente tá aqui hoje com uma convidada muito especial, a Giovana. Quer se apresentar, Gi? Opa, vamos lá. Gente, primeiro, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. E contar um pouco, né, da história de empreendedorismo, enfim, como que a gente faz para tirar algo ali da prancheta para a gente fazer para a vida real. Mas então, eu sou a Giovana Claro, sou fundadora da escola iHeadset, é uma escola de inglês online. E nessa escola, né, eu com toda a minha bagagem de inovação, a gente está querendo trazer uma coisa bem diferente aí para o mercado de adultos, né, porque a gente vê que existe uma necessidade muito grande, principalmente na área de tecnologia, principalmente para pessoas que precisam se desenvolver e acabam tendo um medo. Então, o nosso foco é muito nessa questão de medo do inglês mesmo. Então, assim, a minha história, ela passa por 3 países diferentes. Então, eu já morei nos Estados Unidos, na China e, mais recentemente, em Singapura. Voltei para o Brasil agora recentemente. E, enfim, tô nessa questão aí de empreender faz mais ou menos uns 3 anos e sofrendo os benefícios, os malefícios de empreender, mas aprendendo muito e ajudando muitas pessoas. Então, essa é a minha missão nesse momento, é de ajudar várias pessoas por meio do inglês, que foi o que eu encontrei, que é a minha grande paixão. Legal. Muito bom. Bom, então acho que a gente já tem uma ideia do assunto, né? A gente vai falar de empreendedorismo. E vamos começar com as perguntas, Bruto? Quer puxar? Sim. Vamos lá. Então conta pra gente, agora que você já começou a introduzir sobre a iHeadset, conta pra gente o que é a iHeadset, como é que ela nasceu, então um pouco da história, pra todo mundo conhecer mais. Vamos lá, vou tentar resumir, porque eu não sou muito boa nessa coisa de resumir, mas vamos tentar. Então, fazendo a história mais curtinha, né, basicamente eu sempre quis empreender, tinha um bichinho ali dentro de mim de querer empreender, até porque quando eu tinha 10 anos de idade eu vendia vela com a minha avó na feira. Gente, já vender vela com a minha avó na feira. Quando minhas primas, todo mundo tava lá se divertindo, eu queria o quê? Fazer vela e vender vela. Olha tipo, isso. oi? Quem que faz isso, né? E aí, enfim, né, indo mais pra frente, tudo começou, eu diria que na verdade com a minha grande paixão, que é idiomas, línguas e tudo mais, né? E aí você fala, poxa, tem um monte de gente com essa paixão, mas como que surgiu a minha? Por incrível que pareça, eu estudei numa escola japonesa. Não tenho nada de asiática, mas por algum motivo, meus pais me colocaram numa escola japonesa. E aí eu tinha aula de japonês, de inglês e de espanhol na escola, dos 6 aos 12 anos de Nossa, idade. Gi, Que essa curioso. parte eu não conhecia. Não. E foi aí que eu acho que o bichinho das culturas, das coisas me picou. E enfim, basicamente eu tava ali, né, com aquela questão de cultura, meio que como se fosse uma base, uma coisa que vai entrando ali dentro de mim. E aí aos 16 anos de idade eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos por 1 ano, né, fazendo high school, essas coisas assim, pra tirar o inglês de barreira da frente. E isso tudo veio com um sonho do meu pai. Por quê? Porque o meu pai, quando adulto, né, o meu pai começou como ferramenteiro, para vocês entenderem, com 14 anos de idade, e hoje em dia ele é um grande executivo de grandes empresas. Mas como que foi a trajetória dele, né? A trajetória dele foi bem sofrida, eu diria assim, de muita resiliência e tudo mais. E ele sofreu muito com o inglês, porque ele teve que aprender como adulto, né? E aí ele falou, a minha filha não vai passar por isso. Eu passei por isso. Meu Olá. inglês é inglês de adulto e hoje eu trabalho 100% em inglês. Eu praticamente não falo português no meu trabalho. E foi sofrido, Gi. Foi. E é uma história muito comum, eu diria, né? Infelizmente, porque não é todo mundo que tem o privilégio de estudar quando criança, adolescente, né? Mas assim, no meu caso, meu pai teve uma certa visão de falar, eu vou guardar R$100 por mês, desde que a Giovana nasceu, para que ela possa morar fora. Olha. E foi isso que aconteceu. Com 16 anos de idade, eu fui, né, morar fora nos Estados Unidos e é meio que, tipo, tirei aquela barreira do inglês, né, que muitos adultos acabam tendo no mercado de trabalho. Então, assim, não vou nem comentar que a experiência em si só é uma coisa que te tira da tua zona de conforto, você aprende demais muito cedo, né? E, obviamente, o inglês, né, saiu dessa como se fosse uma barreira para mim.
Mas aí não o suficiente. Aquele bichinho não era o suficiente pra mim. Voltei pro Brasil, fui pra faculdade. E aí na faculdade eu fiz administração de empresas, na FGV. E aí na faculdade eles tinham uma oportunidade também de estudar fora também. E aí a maioria das pessoas, de novo, as pessoas indo pra Europa, indo pros Estados Unidos. Pra onde a Giovana vai? Pra onde a Giovana vai? Onde a Giovana quer ir com 20 anos de idade? Vamos pra China? Tipo, visionária, né? Oi? Por que ir pra China, né? Quando isso? Em que ano? Isso foi 2012. Imagina. Imagina, 2012. Eu quero ir pra China. Exato. Então, assim, só tinha uma vaga, né? Então... Mas também, né? Quem que queria? Tinha mais uma pessoa que queria. Mas enfim, devia ter mais alguém, tipo a gente queria ir. Tinha mais um louco lá. E aí eu falei assim, porque eu tinha um pouquinho do japonês. Então, imagine que eu já tinha um pouquinho daquela coisa da familiaridade. E aí, basicamente, eu, ainda assim, com um pouco ali do guia do meu pai, que também já estava se desenvolvendo nesse mercado, né? Ele falou pra mim, Giovana, acho que japonês não vai dar muito boa, sabe? Tipo, vai ser meio outra coisa, isso. Ele falou, por que você não vai aprender mandarim? Eu falei, tá louco, aprender mandarim. Só que aí eu fui, fui lá ver como é que era e parece que me conectou com as minhas raízes e eu adorei. E como eu tava na escola de negócios, né, eu via que era muito citado China. Sim. Eu falei assim, o que é esse negócio aí? Deixa eu ver com os meus próprios olhos o que é essa tal de China que falam tanto, né? Uhum. E assim, eu sempre fui uma pessoa que gosta de me tacar e fazer coisa diferente. Entendeu? Tipo, o pessoal tá indo por esse caminho, eu vou por esse. E eu falei assim, eu quero sair da minha zona de conforto. Estados Unidos eu já morei, Europa, né, enfim, parece uma zona de conforto muito parecida com o que a gente sabe. A gente tem a referência, né? A gente tem a referência, agora, China, não faço ideia. E aí foi quando eu fui pra lá. E aí eu diria que o começo da iHeadset é aqui. Por quê? Porque aqui foi quando eu pude viver o que muita gente vivia como adulto, que era o quê? Só que com mandarim, não com inglês. Claro. Né? Então, com o mandarim eu fui pra lá e eu tive que me virar como adulta, né? Eu comecei a aprender o mandarim como adulta. Só que eu tenho uma coisa que... sou muito cara de pau. Tipo, eu sou cara de pau. Eu vou lá, eu me taco na situação. Eu não tenho medo, eu me jogo. E eu simplesmente era essa pessoa que ia lá e me jogava. Com o mandarim. Então, eu não tinha medo. Eu fazia mímica, eu me virava e nananã. E, gente, depois de 6 meses eu conseguia carregar uma conversa. Tu aprendeu sozinha daí? Não, fiz aulas, né? Mas ao mesmo tempo, quem que em 6 meses consegue carregar uma conversa numa língua que é totalmente diferente, né? Não sei. Não tem essa referência. Você, no caso. Mas aí que tá o pulo do gato da iHeadset. Por quê? Porque depois, assim, vai pra frente ali quase 10 anos. Porque imagina que isso foi em 2012. Sim. Eu comecei a iHeadset em 2020. Ou seja, 8 anos depois, então, né? Então, 8 anos depois, quando eu quis inovar na questão do inglês, eu voltei na minha referência da China pra ver o que eu fazia de diferente. Olha. Pra, de repente, ajudar outras pessoas a fazer algo como eu fazia. Porque se funcionou pra mim, não é porque eu tenho uma habilidade diferente, não é isso. É porque eu fazia alguma coisa diferente que os outros não faziam. Uhum. E como tudo que a gente inova, tudo que a gente faz que a gente quer criar um negócio, a gente precisa achar um padrão, né? E basicamente, né, se a gente for olhar o padrão, né, agora falando um pouco de como que eu comecei a iHeadset no momento de observação, né, qual foi o ponto de inflexão que fez com que eu falasse, não, eu quero ensinar inglês para as pessoas, né. Basicamente, se você for olhar, era vivendo fora lá em Singapura há mais ou menos uns 3 anos e vendo muita gente quebrar a cabeça. Ai, lembro da minha realidade. E que infelizmente é a de muita gente, né? Sim. Então eu olhava aquilo e eu queria ajudar. Eu queria ajudar, porque tinha um monte de gente, tipo, putz, tô indo morar fora, ou tô precisando de um emprego, e as pessoas vinham atrás de mim. Gi, me ajuda, Gi, como é que você fez isso? Gi, como é que você fez aquilo? E, gente, eu amava ajudar. Tipo, amava. Eu ia lá e ajudava, e eu ficava horas com a pessoa e falava, gente, mas eu perdi, sei lá, meu almoço pra falar. Não, eu ajudava super de bom grado, sabe? E aí, lá em Singapura, eu fui, né, agora eu cortei, que eu fui pra Singapura, mas teve China, e depois da China ainda voltei pro Brasil, trabalhei um tempo aqui no Brasil,
E aí fui convidada para participar de uma vaga lá em Singapura, já na área de produto, já na área de tecnologia. E aí foi quando desenvolvi várias habilidades, né, nesse sentido. Mas lá em Singapura eu resolvi fazer um mestrado em inovação. E aí nesse mestrado foi quando eu falei, tá, quero empreender, quero começar alguma coisa. Sempre aquele bichinho da menininha que fazia a vela, né? Tipo, nunca te abandonando. Nunca tinha me abandonado. Aí eu falei, tá, mas o que eu faço agora? E aí, né, eu não sei, mas pra mim, quando me perguntam assim, poxa, da onde que vem uma ideia? Da onde que vem uma ideia pra empreender? Eu digo que vem de duas coisas. Ponto número 1, de uma necessidade. Né? Acho que essa é a coisa básica, que qualquer pessoa que sabe um pouquinho de desenvolver ideias, enfim, sabe que vem de uma necessidade. A necessidade eu tava ali, vivendo e vendo. Tu via no dia a dia. O dia a dia, principalmente dos brasileiros, que penavam bastante. E a segunda é de uma paixão. Né? E a minha paixão, né? E a minha paixão de ajudar muita gente. E aí eu falei, gente, quero empreender? Vou empreender no quê? Em algo que primeiro tem necessidade. Segundo, né? Algo que eu realmente goste. E aí foi quando eu peguei e falei, não, beleza, vamos analisar se existe realmente essa necessidade. Entrevistei várias pessoas, alguém provavelmente com um perfil do que você descreveu, que é a tua experiência, né? Foram mais de 30 pessoas entrevistando para falar onde está a raiz do problema. Por que os brasileiros estudam? Então tu começou a E-Headset fazendo uma pesquisa para, de fato, construir um produto certeiro. Exato. Eu diria que eu comecei com, né, o que a gente chama no mercado de produto de discovery, né? Então, assim, eu já tinha passado por essa experiência, né? E aí eu fui lá, cara, preciso fazer um discovery para entender se realmente existe essa necessidade e eu endereçar um ponto de inovação baseado na necessidade, não no que eu quero que seja, né? Isso é bem interessante, né? Sim, ótimo. E eu super indico fazer isso, porque, querendo ou não, as pessoas acham que tive uma ideia, vou empreender. Não. Vai, analisa, conversa com o cliente. É a primeira coisa que você tem que fazer. E aí eu conversei com essas pessoas e eu descobri 2 pontos em comum. Ponto número 1, as pessoas, né, fazendo a conversa, resumindo pra vocês, mas o ponto número 1 era, as pessoas falavam, olha, eu falo muito bem com o meu professor brasileiro, só que aí, quando vem um nativo na minha frente... Eu travo. Gente, parece que tá falando de mim. Quer dizer, não mais, mas eu passei por isso também. É uma dor comum, né? É uma dor comum. Mas a grande questão é, se é uma dor comum, por que ninguém tá endereçando? O medo de falar inglês. Porque hoje você vai numa escola comum, né, a escola tradicional, é a aulinha lá, né? E aí eu percebi que esse era o ponto mais chave que eu não via nenhuma escola endereçando. O medo, o aspecto psicológico de se falar inglês, né? E aí o segundo ponto era o tempo. Como adulto, né? Eu imagino que vocês saibam, a gente não tem tanto tempo que nenhuma criança ou um adolescente tem. De você ficar indo na sala de aula e tudo mais, né? Nem quer, né? A gente não quer estar interagindo com tanta gente que tu não conhece, outra coisa. A curva de aprendizagem também, diferente. ela não... No adulto, ela não pode nem precisa ser tão longa, né? Porque... Nem pode, não né? pode. Porque você não tem esse tempo disponível, Exato, né? exato. Você quer uma coisa mais urgente e tal. E aí eu percebi que a maioria acabava desistindo, porque primeiro era muito difícil de ir até a escola, segundo chegava na escola, era 2, 3, 4 horas às vezes de aula, e a pessoa já tava, já tinha trabalhado o dia inteiro, ou filho, já tava marido, pensando no filho, tava pensando na louça que tinha que lavar, tava pensando no trabalho que eu nunca tinha que fazer. Sim. Então, por esse motivo, né, eu vi que por esses 2 pontos, agora já pulando para como eu solucionei esses 2 pontos, o primeiro, sobre o medo, como que a gente consegue inserir nas pessoas uma coisa mais frequente de falar com um nativo versus eles terem que ir para fora, eles terem que ter uma oportunidade. Como que a gente faz com que isso seja mais corriqueiro para que o medo vai diminuindo. A pessoa ter referência. Exato. Para que não seja no susto, né? Pra que não então a seja pessoa no fala susto. ali com um brasileiro que fala inglês um tempão, e daí um belo dia, ou numa oportunidade, ou numa viagem, ou numa entrevista, e bate de cara com um nativo e agora? ela. Mas eu nunca vi isso. Entendi. Exato. E acaba acontecendo muito com todo mundo todos nós. Eu também passei pelo processo de aprender uma língua desse jeito tradicional, né? A primeira vez dá um baque.
tudo que você faz pela primeira vez dá um baque, Claro, né? sim. E então, eu olhava aquilo e falava, não, precisa entrar mais no dia a dia, sabe? Da pessoa, para que aquilo fique um pouco mais tranquilo. E aí, por esse motivo, a solução que a gente encontrou, né, que eu na época encontrei durante o meu mestrado, era de colocar as pessoas para falar com um nativo a cada 45 dias. Por quê? E aí, voltando na Giovana China. Olha, tu usou o mestrado pra fazer essa descoberta? Sim, foi durante o mestrado, que era um mestrado de inovação, e aí tinha muito case e tudo mais, né? E eu sou assim. Tu juntou Usou a oportunidade. A fome e a vontade de vontade. comer. Total, porque assim, o que acontece, né, gente? Muita gente vai num mestrado e acha que é só pra ter no currículo. Que não sei o quê. Não! Usa isso, gente. E da prática, eu adoro coisa na prática, sabe? Porque senão você pega e faz uma teoria, e faz um TCC lindo, maravilhoso, nunca mais vai aplicar. Nunca mais joga ali pra debaixo de uma gaveta. Não. Vamos pegar aquilo lá e vamos pegar o tempo, já que eu vou ter que estudar, vamos estudar no negócio de verdade, sim, né? Sim. E aí, quando você vê a referência, volta pra Giovana da China, e aí eu olho a Giovana da China e falo, o que a Giovana fazia de diferente para conseguir falar, né, de um jeito diferente e tão rápido. Aí eu percebi, Giovana tem muita coragem. Giovana tu não tinha esse medo. se joga, Giovana não tem medo. E eu falei, gente, mas como que eu injeto coragem nas pessoas que não necessariamente têm essa coragem? Sim, porque isso é uma característica tua. Pois é. E aí, como é que eu escalo um negócio desse jeito? Bom, aí vem, obviamente, a inspiração. Mas eu vou falar. Aí, é a história que vocês falaram do juntar fome com a vontade de comer. Vamos colocar no dia a dia dessas pessoas uma oportunidade para elas falarem com o nativo? Porque hoje em dia, elas têm que caçar a oportunidade para falar com o nativo. Na nossa escola, não. A gente vai lá e coloca ela e a gente literalmente taca ela na fogueira. E tu acha que esse é o grande diferencial da E-Reset? Sim, porque a gente coloca a pessoa na fogueira, mas de um jeito preparado. Em doses homeopáticas. Em doses homeopáticas, ótimo. Exato. Na medida certa. Na medida certa, por um tempinho. Não é você indo lá e ter que ficar, tipo, sei lá quanto tempo você vai viajar. Não é pra pessoa se queimar, né? Não, é um ambiente seguro. No foguinho ali, mas é pra ela experimentar. Não quer dizer que ela vai sair. Pra ela saber como lidar pra sair do fogo. Eu diria isso. Entendeu? Muito bom. Porque a vida é isso, né, gente? De vez em quando você dá uns tropeços e você precisa saber lidar com isso. Agora, se você tá sempre lá na sala de aula, né, e tipo, falando com uma pessoa na tua zona de conforto, como é que você faz, né? Então... Até com os mesmos vocabulários, a mesma entonação. E na língua nativa já não é assim, né? Porque tu encontra uma pessoa de outro estado que fala diferente, ou fala mais rápido, ou fala de gíria diferente. A gente já tem essa adaptação, mas como é nossa língua nativa, a gente consegue, né? Adaptar e é mais mas a mesma coisa para outra língua, né? Exato. Então, assim, o que acaba acontecendo é que num ambiente de escola, em relação ao ambiente de escola, línguas, né, em idiomas, acaba que a gente tá numa zona de conforto muito grande. Total. Né? E assim, eu falando com o meu professor brasileiro, qualquer coisa que eu falar, ele vai me entender em português. Com certeza. Claro. Já o nativo, quando você vai morar fora, ou quando você vai fazer uma viagem, ou quando você tá numa entrevista, você não pode. Eu sempre dou o exemplo do copo. É tipo assim, a gente tá aqui conversando em inglês, aí do nada eu não lembro como falar copo. Pro meu professor brasileiro, eu posso chegar e falar assim... Como que é copo? Hey, teacher, how can I say copo? Entendeu? Tipo, você pode falar. Sim. Mas pro nativo, você não pode. Copo. O cara não vai saber o que é copo, entendeu? Vai na mímica. Parece intuitivo. This. Parece intuitivo a mímica, mas essa é uma das coisas que a gente faz. A gente ensina os nossos alunos a fazer mímica. A gente ensina os nossos alunos a apontar. Porque língua, eles acham que é só falar. Não. Comunicação engloba tanto mais, corporal, né? Use tua mão e tudo mais, né? Então, voltando, né, à questão de como que a gente endereça o medo, é fazendo eles enfrentarem o medo e não fugir. Olha... Ai, que lindo! Né? Só que com uma roupinha de proteção que a gente tá sempre lá pra acolher eles, pra ajudar eles e mostrar pra eles que, não é um bicho de 7 cabeças. Né? Não é um alienígena pousando na tua frente e você não sabe o que fazer. É uma pessoa que nem nós. Quando você vai falar com um nativo, sabe? Sim. E aí, essa é a parte que faz com que a gente consiga endereçar, né, um ponto
que eu, particularmente, até hoje não vi nenhuma escola que endereça esse aspecto psicológico de se aprender uma língua. Porque você pode aprender o grammar, pode aprender a gramática, pode aprender um monte de coisa. Mas a vida real é essa, gente. A gente tem medo. Todo ser humano tem medo, né? Sim. Total. Então, como que a gente ajuda nessa visão holística de ajudar o aluno a se virar na vida real? Muito bem. E Bruto quer... Eu quero saber, Gi, como é que foi o começo pra ti, porque teve essa virada de tu começar a ajudar as pessoas e tu viu que aquilo te dava prazer, até conseguir chegar no momento em que, eu vou monetizar isso daqui e agora eu vou começar a ganhar dinheiro e vou focar em ter o meu negócio. Como é que foi esse momento? Difícil. Se eu for resumir em uma palavra. Vamos para a próxima pergunta. É difícil, porque, de novo, é a história da zona de conforto. Pô, você tá lá. Bom, eu particularmente, não é todo empreendedor que tá nisso, né? Mas eu particularmente estava com um emprego legal e tudo mais, e você sair da tua zona de conforto para algo que você não conhece é um passo bem difícil. Seguir uma paixão, né? Seguir uma paixão é algo muito difícil, porque as pessoas em volta não necessariamente acreditam em você, elas não veem o valor daquilo que você está fazendo no longo prazo, né? Porque o curto prazo vai ser perrengue. Isso todo mundo sabe, entendeu? Tipo, o curto prazo vai ser perrengue. Então, acaba acontecendo, né, que os primeiros passos, eles são os mais difíceis mesmo, né? Mas vamos falar um pouco da minha realidade e o que aconteceu comigo nos primeiros passos. Foi tudo muito bem calculado da minha parte, eu estava muito consciente de tudo que eu ia abrir mão, mas eu mantive o meu trabalho e eu já trabalhava assim, sempre fui uma pessoa que trabalha bastante, e eu já trabalhava, vamos colocar aí na mesa, 12 horas por dia. E aí nessas 12 horas, o que eu fiz? Eu falei assim, gente, vou cortar para 8 horas, que é o que a empresa me contrata para eu trabalhar, vou continuar fazendo um trabalho legal, mas as outras 4 que eu já trabalhava, eu vou trabalhar para minha empresa. Então, meu primeiro passo foi o seguinte, eu preciso me comprometer com algumas coisas, porque senão eu vou sempre ficar na falação. Né? Porque a falação é fácil, né? Eu podia vir aqui contar minha teoria de como que a iHeadset vai endereçar o medo. Mas eu só tô contando essa história hoje porque eu já tenho, né, um resultado de que eu consegui fazer com que isso acontecesse. Agora, se vocês me perguntassem há 3 anos atrás, a ideia tava lá. Sim. Né? Então, como que você sai da ideia para você ir para, de fato, tomar os primeiros passos? A minha primeira dica é passos pequenos e comprometimento com alguém sem ser você mesmo. Olha. Com outra pessoa. Com outra pessoa. Ou com alguma coisa financeira. Então, vou dar um exemplo do que eu fiz. Eu contratei uma pessoa part-time. Olha. Contratei uma pessoa... Precisa pagar essa pessoa. Preciso pagar essa pessoa. E a pessoa tava sempre lá me perguntando o que eu tenho que fazer. Então, o que eu fazia? Né? Contratei a minha primeira professora para ela dar aula e para eu observar se aquela minha teoria ia funcionar. Nossa, tu numa decisão, tu tava endereçando muita coisa ao mesmo tempo. Nem me faz. Gestão de tempo, ao mesmo tempo aprender a delegar, ao mesmo tempo entender a própria metodologia, gerir pessoas, administração. Senhor. Não, e você acabou de definir o que é um empreendedor, né? Porque o empreendedor é isso. O empreendedor é essa pessoa multifacetada que tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e cuida do financeiro, e cuida do gestão, e cuida do... olho em tudo. Em tudo. E isso é extremamente exaustivo, né? Mas já lá na época... E assim, você tem que ter um bichinho do empreendedor. Você tem que ser essa pessoa que gosta de energia, porque realmente... A rodinha no pé. A rodinha no pé. Tipo, tá sempre... Você não consegue fazer só uma coisa Não. estável. Não. Eu entendo, eu tenho um pouco dessa rodinha. Você tem um pouco, amiga? É que tem o empreendedorismo, tem o intraempreendedorismo Sim. também, que é quando você empreende dentro da empresa que você trabalha, né? Então tem isso também, né? Sim. Mas é uma inquietude. Eu acho que todo empreendedor é inquieto, né? Total. Mas aí tu tava contando que tu contratou a pessoa. Assumiu esse compromisso. Então eu acho que essa dica, assim, eu coloco porque faz com que você tenha um compromisso. Então eu contratei, peguei parte do meu salário, que já era um investimento, porque assim, gente, segredo nenhum. Pra você empreender, você precisa investir. Sabe? Tipo, pode ser R$50, pode ser quanto for, mas investe um pouquinho porque você vai se comprometer com aquilo. Eu pude contratar uma pessoa part-time, né? E aí nessa pessoa, ela também ia me trazendo demandas e eu ia aprendendo junto com uma pessoa, né?
Então esse foi o meu primeiro passo, que eu acho que foi assim imprescindível para eu não parar. Porque é muito fácil você ter um projeto com você mesmo. Justo. E você... E aí Você qualquer mesmo dificuldade... decide. hoje eu não tô afim, tá tudo bem. Agora, quando tem uma pessoa ali... Bom, eu particularmente sou assim, com todos os meus funcionários, colaboradores da minha empresa. Eu faço mais por eles do que por mim, sabe? Tipo, se eu me comprometer com eles, eu vou tá lá. Eu tô cansada, eu vou tá lá, sabe? Então, esse foi um primeiro passo muito legal. Mas que, obviamente, foi muito difícil. Por quê? Porque a gente acaba... tomando um tempo, né, ali que poxa, já tava tipo super exaurida e tudo mais, e aí você vai lá e toma um tempo pra você dar um super gás, né, e você não... E risco, né, gente? Você não sabe se vai dar certo. Mas tem que dar o primeiro passo. Então, eu acho que dar pequenos passos, né, são sempre importantes. E se comprometer com alguém, alguma coisa, faz com que você não pare aquela roda de girar, né? E foi assim que eu fui indo pelos 6 meses que eu mantive o meu trabalho. Então, por 6 meses eu tava nessa de 8 horas trabalhando na empresa, mais 4 horas trabalhando na minha empresa, para poder falar, não, agora eu tô tranquila de sair, né? Porque eu já tenho certeza que esse produto vai virar. Porque em 6 meses eu já tinha, acho que eram 20 alunos, porque cresceu no boca a boca. Orgânico. E aí, com esses 20 alunos, eu tinha feedback demais pra ver que aquilo ia dar certo. Várias provas sociais aí. Várias provas sociais. E aí, você fica um pouquinho mais seguro. Ah, tá. Posso largar meu emprego, né? Né? Como tu já tinha feito administração, eu acredito que esse conhecimento também te ajudou a te preparar pra dar esse passo. Muito, muito. E eu acho que cada jornada, ela é diferente e específica. A minha é de que eu já tinha feito administração, então ajuda, Claro. né? Mas não necessariamente todo mundo vai ter esse background, então eu acho importante dizer que eu diria que ele é mais em atitudes do que, de repente, a tua base e tudo mais. Eu acho que a atitude é comprometimento, né? E ter pequenos progressos mapeados. Porque se você falar, putz, daqui a 1 ano eu quero ter tal coisa, legal você ter isso, mas quais são os pequenos... os pequenos... milestones que a gente chama, né? Que é os entregáveis. Os entregáveis, pequenos entregáveis, que vai fazer com que você saiba que você tá no caminho certo. Pra tu dar esses passos, né? Pra tu dizer que tu tá Até pra não se frustrar também, né? Porque se a gente bota um objetivo muito longe, parece que tu não tá chegando. É isso. Fica muito longe daí, né? Exato. E quando tu tava nessa jornada e até hoje, assim, tem alguma referência que tu usa pra gerir a empresa, pra própria empresa? Para o que você quer entregar, né? Muitas. Conta pra gente. Eu vou contar, porque eu sou fã demais. Então eu conto pra todo mundo, porque acho que todo mundo deveria aprender algumas coisas que são, eu diria, pra vida. Eu uso até na minha vida pessoal. Um pouco nerd, né? Mas tudo bem. Faz parte. Faz parte. Tamo aqui. Eu diria que, obviamente, minha base da faculdade foi muito boa, né? Mas aí, de novo, cada um tem a tua jornada da faculdade e o seu caminho. Claro. Mas eu acho que tem duas metodologias que eu uso. Fui apresentada, vamos dizer, provavelmente há uns... lá em meados de 2013, 14, quando eu voltei da China, que são os métodos ágeis. Eu amo também, não posso falar. Que tem muito a ver com essa história dos entregáveis parciais. A tua metodologia é baseada nisso. Exato. E eu virei muito fã e fui aprendendo cada vez mais. E implementei não só na gestão da empresa, né, como a Bru perguntou, mas também na metodologia. Então, da onde que eu tirei a ideia de falar a cada 45 dias com o nativo? Foi exatamente do método ágil. Olha. Então, para quem não conhece método ágil, por favor, conheça. Vai ter episódio de ágil, inclusive. Legal. Sim. Gente, por favor, conheçam, porque, assim, muda a vida. A gente consegue entregar muito mais, a gente consegue ficar mais tranquilo com a gente mesmo. É pra vida, né? É pra vida. Seja ágil. Seja ágil. Seja ágil. Boa, hashtag. Mas, assim, o ágil me ajudou muito porque ele mostra esses progressos aos poucos, né? Então, pequenos passos que fazem com que você tenha pequenos entregáveis e mensure. Mensura. Ei, isso tá dando certo? Isso. E depois de mensurar, ajusta. Né? Então, faz num ambiente de teste,
coloca na vida real. Nessa vida real, você testa, você mensura e você ajusta, né? E faz Faz isso uma rodada. E vai de novo. repetitivamente. Vou te contar. Eu acho que eu já tô na 100ª, não sei quanto sprint da minha empresa. Porque daí tu vai... Não é que tu roda no mesmo lugar, né? Na verdade, tu vai Vai progressivamente. aumentando. Não, é Tu anda pra incremental. frente e pra cima. Eu vejo, tipo, a escadinha. Isso. Entendeu? É assim, ó. Eu vejo... Claro que tem hora que dá uma caída, né? Que a gente... Não, a não, vida é assim, as né? coisas não são feitas pra dar certo sempre. Não. A vida não é feita para dar certo. É tudo feito para que A você gente- aprenda. Isso. Nossa, é eu ia isso. falar isso. A parte do aprendizado, pra mim, é crescer. É. Entendeu? Então você fala, não é uma jornada linear? Não, mas eu considero o aprendizado extremamente importante pra gente crescer. Sim. Então, pra mim, toda vez que eu aprendo, caraca, eu não acredito que eu aprendi isso. Que Isso. droga que eu não consegui fazer tal Como coisa. eu Mas queria saber eu disso já sei como antes. não fazer É agora. ótimo. Boa. Entendeu? Então, métodos ágeis é o primeiro ponto que eu falo. Por favor, todo mundo aprenda, porque vale pra vida e não é só pra software, tá, gente? Não é só pra Pra desenvolvimento vida. de software. Pra vida. E o outro que talvez, não sei se muita gente conhece, é uma metodologia que chama GTD. Eu Getting Things Done. Ah, legal, Sim, você conhece? conheço, sim. Eu fiz um treinamento. Traduz pro pessoal. Ah, legal. Que ainda não é aluno da Headset. Boa, então se não entender isso aqui, vai lá estudar no headset. Não vou traduzir não, tá brincando. Então, Getting Things Done. Getting Things Done é fazendo as coisas acontecer, né? E é basicamente isso que você precisa para ser um empreendedor, fazer as coisas acontecer. Tira da frente. Tira. Fazer acontecer. Exato. E a metodologia, ela é muito legal. E se eu pudesse sumarizar uma partezinha dela, que eu acho que faz toda a diferença, que ele fala no livro, é sobre você você ter uma cordinha da prancha de surf sempre presa aqui. Tudo bem você perder a prancha. Tá tudo certo, É a prancha só puxar tá a longe. cordinha. Mas você sabendo que ela está pertinho de você, você faz assim, ó, pum, aqui comigo. E qual que é a questão do GTD, né, desse método? É que tudo você vai mapear e quando você achar que você perdeu alguma coisa da tua frente ou do teu controle, aquilo vai estar mapeado e é só você voltar para ele e falar, tá sob controle. Tá tudo bem. Eu sei que a prancha tá lá e ela tá garantida. Eu tenho um pouco da sensação também que alivia essa carga cognitiva, né? De tu acaba... É uma metodologia que te ajuda a mapear e te alivia esse tanto de coisa que tu tem na cabeça. Não, e dá pra ver que você leu o livro porque assim, o que o livro fala? O livro fala, a nossa mente foi feita para ter ideias e não para segurá-las. E isso é muito interessante, porque teve ideia, anota. Teve ideia, anota. Eu faço muito isso. Eu tenho um caderno, gente, do lado da minha cama. Às vezes eu acordo assim, nossa, seria muito legal se... Tá anotadinho ali. Exato. E Às vezes é anos depois que eu vou fazer. Essa é a tua cordinha. Isso. Essa é a isso. tua cordinha, porque você sabe... E assim, né, o que acontece que a Bru comentou que às vezes a gente fica muito ansioso porque a gente tem que fazer milhares de coisas, né? Não acho que é só vocês que Ainda tem... mais o bichinho que tem um pé no empreendedorismo, né? Quer Nossa. fazer 50 mil coisas ao mesmo tempo. Ideia que não acaba mais, né? Sim. Mas assim, o que acontece? Se a gente tem um jeito de organizar as nossas ideias e se a gente sabe que isso está seguro em algum lugar, você tira essa carga cognitiva que você tem, né? E mais, eu diria que faz com que você se sinta muito mais seguro de chegar de repente. Né? Vamos falar agora do mundo, de repente, mais corporativo mesmo, ou de um chefe, ou de qualquer pessoa, ou até do seu cliente. Tá sob controle, pode ficar tranquilo. Isso aqui vai ser feito em tal data. Pode ficar tranquilo que tá lá na minha lista, né? E a gente vai pensar nisso em Já tal tá data. mapeado. Isso. Tá mapeado. E tu até consegue puxar pra priorizar. De repente tem mais de uma Perfeito. pessoa que te pedindo, e tu... Isso é isso aí importante. talvez mova. jantar. Acho que eu vou ali na minha lista pegar agora. Talvez vou- mova, né, a prioridade, mas ela tá ali muito segura, né? E pra mim, assim, eu principalmente assim, tipo, eu treino todo mundo do meu time Pra com ser essas assim. duas metodologias de começo. Porque sem elas, assim, a gente é muito produtivo, porque a gente consegue ter isso. E aí, às vezes, o meu time não anotou alguma coisa, ou não fez alguma coisa, aí eu pego, puxo e falo,
tá na cordinha de surf, tá no tadinho, tá, Cordinha de né? surf, Muito é bom. Então, eles já sabem a referência do cordinha de surf, Muito sabe? bom. E gostaria que muita gente soubesse, porque, gente, Agora vão ajuda ficar demais. sabendo. Tô feliz de ajudar. Muito bom. Legal. E quais os desafios que você enfrentou nessa tua seara de empreendedora? Até o que enfrenta ainda, porque eu acho que tem coisas que se resolvem com o tempo, mais fácil, e tem coisas que acho que o empreendedor carrega por mais tempo, né? Sim. É. Então- Tem algum desafio que tu vê que é repetido, que tu fala assim, ai, venci! Daqui a pouco volta. Aí, de novo, mas eu Mas eu já não acabei tinha. de passar aqui nesse negócio, meu Deus. Eu sou meio cheia das metodologias, mas elas me ajudam muito a organizar as coisas. Claro. Eu diria que tem a tal da tríplice pessoas, processos e tecnologia ou sistemas, né? Depende do que você vai ler. Gente, pessoas é sempre um desafio. Eu amo pessoas, elas me motivam, eu amo estar ajudando todo Teu produto é pra O pessoas? meu produto é para pessoas, eu amo os clientes e tudo mais, mas internamente você tem que estar capacitando o time, né, o tempo todo. E as pessoas são diferentes, então assim, é um desafio que ele é bem constante, né? Pessoas no geral. E capacitação das pessoas e toda vez que você vai fazer uma inovação, você precisa comunicar mais do que o normal para que as pessoas entendam a sua inovação, porque é algo que as pessoas ainda não viveram, seja para o cliente Claro. ou seja internamente. Então, você quer fazer alguma coisa diferente, você precisa ser um papagaio. Tipo, você precisa repetir a mesma É coisa. o fator educacional, né? Total, assim, é uma educação, às vezes as pessoas podem até tirar uma conotação ruim de, pô, estou educando o meu cliente, ou Sim, exato, estou. E educar é muito bom. Sim, até porque né? as pessoas não têm obrigação de saber tudo o tempo todo, né? Não. Não é porque tu vive uma realidade e aquilo é óbvio pra ti, que vai ser óbvio pra outras pessoas. Não, e tem Exato. até um outro ponto, até na tua história, né? Uhum. Por que as pessoas não resolveram o problema delas, então? Às vezes o cliente não sabe, a pessoa não sabe o problema que ela tem. Perfeito. Entendeu? E daí tu tem que educar ela pra Sim, ela ter consciência daquilo. E aí a gente volta no que é o básico, né, de quando a gente vai estudar, enfim, a design thinking, enfim, pelo menos o que eu estudei, a história do iPad. O iPad não existia. As pessoas sabiam que elas precisavam de um iPad? Pois então. E Não, agora? o próprio iPhone, né? Tem um livro que conta essa lógica que o Steve Jobs fez pra chegar como que eu vou transformar esse telefone, que na época era aquele telefone cheio de o teclado no celular, né? Fisicamente. E aí tem um livro que conta esse desdobramento, se eu não me engano, é o livro A História Secreta da Criatividade. Ah, legal, não conheço, eu vou ler. É referência. muito legal. Então, ele mostra esse desdobramento dele fazendo essa lógica, essas perguntas que ele foi fazer. Ah, mas e se eu tirar? Vai pra onde? O que eu posso usar? Uma caneta, mas vai ficar pendurado. Então, o que eu posso usar? Aí ele, meu próprio dedo. Olha, Não! E aí parece básico agora, né? Ah, é claro, como ninguém nunca pensou nisso? Que óbvio, né? Mas as melhores ideias são as que, num momento cedo, todo mundo se olha e fala, nossa, que óbvio. é isso. E aí vira padrão, né? E aí vira padrão. Sabe que eu tenho recebido bastante esse feedback da iHeadset? Porque quando eu conto, por que não colocar as pessoas pra falar com o nativo a cada 45 dias? As pessoas falam, nossa, é verdade, né? Por quê? Por que antes? Por que não? Que ideia óbvia, isso. Mas aí, vamos voltar na história do desafio. Por que não? Por que as pessoas não fizeram isso antes? Gente, porque é difícil demais inovar. O operacional de você fazer algo novo Não existe. Tu tem que criar tudo. sempre. tudo. E aí, essa questão de criar, de novo, processos e sistemas. Então, pessoas é o ponto número 1 que eu falei. Processos e sistemas, você tem que criar do zero. Claro que existem ferramentas que já dá pra você usar. Mas você provavelmente vai ter que, fazer Ajustar. alguns ajustes. Adaptar. É um Frankensteinzinho. É um Frankenstein total, entendeu? Então, eu diria que toda vez que a gente, assim, né, a empresa vai crescendo, como eu falei, incrementalmente. E o meu maior desafio constante, ainda voltando na pergunta da Bru, é que cada passo de crescimento, essas três dificuldades, ou esses três pilares, 3 temas, sei lá, né, que a gente chama, eles vão para um outro nível.
E aí você precisa capacitar as pessoas mais, né, para esse novo nível. Você precisa mudar os teus sistemas para algo mais para esse próximo nível. E você precisa mudar teus processos para esse próximo nível. Então, quando você tá começando uma empresa e quando você tá empreendendo e você tá crescendo muito rápido, parece tudo muito legal. Você fala, ai, cresci 300%. Vai ver a dor de cabeça que tem por trás para crescer 300%. Sim. Não é simples. E exige muita resiliência das pessoas. E assim, ó, as pessoas têm que estar, elas têm que estar dispostas a mudar o tempo todo, porque o crescimento é muito rápido nesse início, né? Espero que seja por muito tempo, mas... Também, esperamos. Né? Mas não é todo mundo que tá tão confortável em ficar mudando o tempo todo. Eu diria ninguém. É o pensamento Porque da startup, a gente não é criado dessa forma, né? Não. A viver na zona de desconforto. Ainda mais quem tem muito tempo vivendo no corporativo, modo tradicional de pensar. Esse pensamento é muito difícil de ser incorporado. A própria segurança do mundo corporativo, ela é algo, na minha opinião, né? Ela é algo já modelado para te fazer agarrar nessa suposta segurança. É isso. Mas no final do dia, que segurança, né? Empreendedor não pode ter isso. Não tem. Eu fico com um sentimento até assim de que a cada coisa que tu resolve nesse começo, tu gera problemas diferentes que tu ainda não sabia que tu ia ter. Ai, parece aquele negocinho das lesminhas, sabe? Que fica levando... Ai, bati! Aí vem outro. Bati! Aí quando tu acha que acabou, bateu em todas, sobe aparece todas! Eu só tenho 2 mãos! Ah, e esse é um ponto legal. Eu só tenho 2 mãos. Queria falar sobre isso. Olha só. Não tenho. Tu tem 20. Não. Sabe o que é? Eu tenho pessoas. Ah. E as outras pessoas têm mais 2 mãos. Isso. E isso para o empreendedor, assim, o empreendedor centralizador que quer fazer tudo e fala assim, eu faria tudo melhor do que meu funcionário fazia. Esquece. Esquece, não cresce. Não É que, cresce. na verdade, assim, isso pode até ser verdade, né? Porque eu acho que tem um pouco de preciosismo da pessoa, de falar assim, não, mas é porque eu conheço tanto, eu faço tanto, mas a história, o grande lance do empreender é você saber delegar, né? É você se livrar e saber entender que a outra pessoa não tem a ver com a outra pessoa fazer como você, ela vai fazer do jeito dela, né? Não é uma competição de quem faz melhor. É isso. Não. Na verdade, uma colaboração de que a outra pessoa, ela vai fazer o que você tá delegando ali pra ela fazer do jeito dela e como você orienta, que é o que tu falou sobre o desafio, né? Tem esse desafio de tu orientar da forma certa, né? E que, na minha visão, quando tu coloca outra pessoa no jogo, tu também tá trazendo novas possibilidades, né? É isso. É quase aquele joguinho inovação. das portinhas. 100%. Eu sou uma pessoa que, assim, na maioria dos workshops que eu faço com o meu time, eu dificilmente sou aquela pessoa que vou chegar e vou expor já a solução. Pensa numa pessoa chata que faz pergunta o tempo todo pro time chegar na resposta. E eu amo as respostas deles, porque eu aprendo demais. Ai, Gi, eu tenho que te contar uma coisa. Conta, quero saber. Eu lembro a primeira vez que a gente se encontrou e tu me contou, e aí eu olhei pra ti e perguntei assim, mas tu tá contando, assim, a tua ideia pra todo mundo? Daí tu, sim! Sim! Bom ponto. Porque eu quero pegar pontos diferentes, eu quero ver coisas que eu ainda não sei. E eu assim, mas tu não tem medo? E tu, não. E eu assim, gente, que menina doida. Eu tinha esquecido disso. Tu não lembra disso? Agora eu lembrei. E eu quero fazer uma referência de outro livro também que fez eu quebrar esse paradigma. Que é um livro do professor que me apresentou os métodos ágeis na faculdade. O livro chama O Mito da Ideia. Eu acho que em português é isso. Em inglês é The Myth of the Idea. E basicamente a capa do livro já é icônica, que é tipo uma lâmpada de ponta cabeça. Por quê? Porque, gente, ideia não vale nada. Execução. Por favor. É o dono da ideia é quem executou, não quem teve. E quem continua a ideia também tem esse lance, né? Porque assim, Bru, eu podia estar te contando, né? E você falando, ai, Gi, por que você tá contando pra todo mundo? Quem que consegue largar o emprego e fazer tudo que eu tô fazendo? Sim. Tem tanta coisa envolvida pra tu botar uma ideia na rua, né? E que é louco, entendeu? Eu lembro assim, como assim? Que menina doida? E tu assim, eu quero entender o que as pessoas têm a dizer sobre isso. Sim. E você aprende demais, assim, eu amo contar porque eu sou muito uma observadora, eu conto, eu desembeço a falar,
Mas aí quando eu paro, eu fico, nossa, caraca, nossa, é verdade. Olha gente. que ponto que elas me trouxeram, né? Não, eu não tinha pensado nisso. E aí já tá lá, anotadinho na minha cordinha de surf, a entendeu? cordinha. Peraí, isso aqui eu vou endereçar no ponto tal e nananã. Então, realmente, pra mim é essa história. O mito, né? Existe o mito da ideia. A ideia não é nada. Tanto é que, quando você vai vender a tua empresa, quando que você consegue mais dinheiro para vender, né, no mercado de empreendedorismo? É quando ela já está executando. Claro, rodando sozinha. Rodando. Agora, quanto que custa uma ideia? Quem que paga por uma ideia? Difícil, né? Difícil, né? Sim. Então, eu queria quebrar um pouco desse paradigma. Gente, tem uma ideia? Coloca coloca na prática. Boa. E aí, aproveitando até esse gancho. Vamos lá. Falando de prática, teoria versus prática. O que tu acredita que, de todo esse conhecimento teórico que tu teve, que tu coloca na prática? Tu já trouxe algumas referências, mas tem alguma coisa que tu acha que é diferencial mesmo, que tu aprendeu na prática e de fato te ajudou? E alguma coisa que tu aprendeu na prática, na teoria, e na prática tu falou, acho que não é bem assim, eu tive que adaptar. Eu lembro muito bem de quando eu fui fazer o meu curso oficial para ser Product Owner, que é dentro do método ágil, né? Lá em Singapura, quando eu tava lá ainda. Product Owner, o dono do produto. Dono do produto, beleza. Então, Ou PO. Ou PO, né? Aqui também bastante gente chama de PO. Fala. Eu lembro que o professor falou o seguinte. Existe por aí muito Frankenstein, como você falou, né? Que as pessoas falam que fazem ágil e logo seguinte vem o mas. Eu faço ágil, mas... Aí ele falou, quando o Gantt tá aqui, né? Eu já tô aqui com a teoria do gestão de projeto, de tempo, tudo controlado. A prioridade é essa, mas vou fazer o que o gestor mandou. Esse mas, ele falou, quando vira o mas, você já sabe que a pessoa não faz exatamente a prática. É a teoria, desculpe. Né? Então, é isso que ele falava. E eu falava, gente, não. Aí eu comecei a observar, porque eu sou muito observadora. E falei, tá, tive um insight, agora eu vou lá, né? Daí, nesse insight, eu fui lá, comecei a observar. E eu comecei a perceber que realmente, né? Tem muitos lugares que fazem essa coisa do... eu tenho a teoria, mas eu faço esse ajustezinho aqui. E eu sou uma pessoa extremamente disciplinada e uma pessoa extremamente caxias em metodologias. E eu aplico o Scrum e o método ágil ali na veia, na prática, sem mais nenhum. E isso pra mim fez toda a diferença, porque ele traz uma disciplina pro time, ele traz uma clareza pro time e ele traz uma execução e uma produtividade gigantesca. E tá, então a gente já sabe o que é teoria e aplica e dá certo. Agora, o que não dá? O que tu aprendeu na teoria e o que não dá certo? Ou o que assim, é tão diferente na prática? O suspiro foi bom, né? Pra mim, casos não reais, sabe? Você ficar ouvindo pessoas que na teoria... isso, na teoria aquilo, e fica contando aquela teoria, mas na verdade nunca foi e botou a mão na massa. Ixi, E esse tem de monte. Né? Então, eu acho que ficar perdendo muito tempo com pessoas que de repente estão escrevendo livros e nunca viveram aquilo que elas estão contando, não que nunca viveram, né? Mas nunca viveram aquilo que elas estão contando. Eu sempre procuro pessoas com resultados para estudar, para ouvir. E aprender a pessoa também que tem a humildade de contar. De contar o que errou, de contar. Porque, gente, aprender com erro é muito importante, não só com a gente só aprende sucesso. com erro, né? Exato. Só que não é todo mundo que tá aberto a falar do erro. É porque, principalmente, assim, empreendedorismo, o que não deu certo pode ser uma fragilidade, né? Assim, nossa... Total. Como assim, empresário de sucesso, isso não dá certo? E errou tanta coisa. Como que assim? Absurdo. Então, é muito difícil estar aberto, né? Ser vulnerável. Ser vulnerável. Essa é a vulnerabilidade é algo bem difícil, né? Mas eu acho que quando você consegue, de repente, um empreendedor consegue atingir algum sucesso, de repente ele fica um pouco mais vulnerável ao contar o passado, né? Não se abrir ali na hora da dor, exatamente, né? Exato. E então, pra mim, eu acho que é isso. A teoria de gente que... a gente chama muito de inovação de palco,
né? Que são as pessoas que vão lá e vão contar uma inovação, mas tipo, tá bom, cadê teu resultado? Cadê o que você fez? Né? Me conta o que você não conseguiu fazer, porque às vezes conta só a parte bonita do negócio, né? Então, pra mim, tem muita teoria que, infelizmente, em faculdades, em lugares, o meu melhor jeito de aprender é com casos reais de pessoas que estão lá, penaram, fizeram, né? Então, eu deixo essa dica porque eu acho muito legal aprender dessa forma. Muito bom. Bom, então, agora a gente vai começar... Não, antes tem uma última pergunta. É verdade. Gi, essa eu acho que é muito importante se perguntar. O que é sucesso pra ti como empreendedora? Já que tu falou, né? Assim, casos irreais, tudo perfeito. Mas o que é sucesso, então, pra ti? Hoje, na tua empresa, na Isso. R7, assim, que tu olha e fala, puta, isso é sucesso. Define sucesso pra gente. Particularmente, eu acho que sucesso é muito particular mesmo, né? Então, mas hoje sucesso pra mim é de fato ajudar pessoas por meio da minha empresa. Como que eu ajudo pessoas por meio da minha empresa? Fazendo com que os meus colaboradores estejam felizes e crescendo e motivados. Toda vez que eles vêm e me falam que eles estão felizes, pra mim isso é sucesso. Toda vez que eu vejo o depoimento de um aluno falando, poxa, eu achei que eu nunca ia conseguir falar com um nativo, e eu tô aqui, depois de 45 dias de aula, falando com um nativo, isso é sucesso pra mim. Então, de novo, né, esse é o meu sucesso, é ajudar as pessoas a atingir algo, né, serem felizes, né, e tudo mais, e hoje eu consigo fazer isso por meio da minha empresa, né. Então, pra mim, sucesso é particular, né, tenho resultados? Sim, tenho resultados, ao conjunto de tudo isso, né? Mas eu poderia, de repente, estar procurando um investimento, né, super milionário. Mas eu não quero isso. Porque pra mim, sucesso é já ajudar essas pessoas da forma com que eu quero e não com alguém ditando como eu tenho que fazer pra ganhar mais dinheiro. No meu ponto eu quero achar um balanço entre sim ganhar dinheiro, porque empreendedorismo a gente precisa pagar conta, né? Preciso viver. Preciso viver. Os boletos não vão deixar de chegar. Não deixam de chegar, aliás, eles vêm muito maiores. Mas a gente precisa também achar qual é a outra definição. Então, eu acho que, pra mim, essas duas coisas juntas definem o sucesso, né? De fato, ajudar pessoas me traz um prazer gigantesco. Antes eu fazia de bom grado de ajudar o pessoal a morar fora. Agora eu ganho pra isso. Agora eu ganho pra isso. Maravilhoso, meu emprego é maravilhoso. Mas também tem o perrengue. Mas deixa esse lado pra outro momento. Muito bom. Muito bom. Então, pra fechar, a gente tem um quadro, tá? Opa. E aí, esse quadro, pra você, a gente escolheu que você contasse pra gente o que nunca te contaram sobre empreender. Eu acho que quando a gente começa, se você está muito certo daquilo que você quer atingir, a motivação é muito intrínseca, né? A motivação, ela tá dentro de você. E eu acho que muita gente procura a motivação fora. Essa é uma boa dica. E eu acho que você tá sempre ali procurando, por exemplo, ei, marido, mulher, papagaio, periquito, não sei quem. Ai, tá difícil. Sim, é difícil. Sim, é difícil, mas as pessoas dificilmente vão querer que você sofra por muito tempo, as pessoas que te amam, sabe? Então, eles querem que você tome o caminho mais fácil. A maioria das pessoas, não é todo mundo, né? Sim. Então, eu diria que, infelizmente, o empreendedor é uma jornada bastante solitária. Que você precisa achar uma motivação dentro de ti, né? Para que você olhe e fale, não, pera, estou no caminho certo, ou não estou no caminho certo, mas eu vou encontrar o caminho certo. Tem muita coisa de instinto também, né? Muito, muito, né? E a gente precisa de alguma forma ver que aquela resiliência tá dentro de nós e que a gente não fique o tempo todo, ei, mas eu fiz tal coisa, me conta, tal. Ou outra coisa também, quando você tá acostumado a ter chefe, você tá acostumado a ter um líder, você tá acostumado a alguém te dizer o que você faz, esse é o principal baque quando você começa, né? E agora, cadê? Quem é que vai me dizer? Quem é minha referência? Peraí, eu tô fazendo certo? Não, você se torna a sua referência. Sim. E essa parte da jornada, ela acaba sendo um tempinho pra você se adaptar se você já não veio disso, né? Porque a maioria acaba acontecendo isso, né? As pessoas saem de um emprego e vão empreender.
Então é uma mudança de mentalidade bastante grande e que você precisa ficar olhando para você o tempo todo e se automotivar. E se automotivar é difícil. Mas se você tem uma visão, se você tem uma missão, se você tem algo que você é realmente apaixonado, se apegue nos pequenos resultados, né? E vai construindo isso ao ponto de que alguém vai falar alguma coisa para você de ruim, nossa, você vai relevar. É delícia relevar quando alguém fala, ai, mas você não sabe, né? Mas demora, né? Então, esse iniciozinho, ele é bem complicado, mas vale a pena. Hoje eu tô muito feliz, eu me achei nessa questão de ajudar as pessoas, de ver esses resultados eu sempre fui muito de colocar a mão na massa, então, de pegar, botar a mão na massa e ver o resultado, às vezes, no dia seguinte. É muito gostoso. Então, gente, empreendam. O mundo precisa de empreendedores. Eu queria aproveitar esse gancho e dizer, pra amarrar muito essa nossa conversa, o que tu diria, olha ali na lente. Olha na câmera, para essa a pessoa, câmera aqui. Nos fundos dos olhos dela, e para uma pessoa que quer empreender, o que tu diria para ela? Tome ação. Bias to action. Simples assim. Tome ação. Para de planejar. Tome ação. Porque é assim que a gente aprende. É tomando ação. É na realidade, é na vida real. Não é na ideia. Não. É na execução. É na execução. E a sua ideia pode ser mirabolante e quando você for testar, você vai ver que tem milhares de ajustes. Então, tome ação. Porque é só assim que você vai saber se aquilo de fato vai endereçar o ponto que você quer que enderece. Muito bom. Bom, muito obrigada. Amei a nossa conversa. Foi muito bom, né? Muito. Ai, gente, eu amei. Obrigada, de verdade. Amei. Podia ficar aqui o dia inteiro. A gente também. A gente também tem conversa aí pra dias. Não, Imagina. maravilhoso. Vamos marcar outro bate-papo. Muito bom. Bom, muito obrigada. Então aqui termina a nossa conversa com a Gi. Até o próximo episódio. Espero te ver de novo. Com certeza. É só convidar que eu tô aqui. Ótimo. Vou adorar. Obrigada, gente. Obrigada a você. E aí, você curtiu esse episódio? Então curte, compartilha e lembra que aqui na descrição tem um link que vai te dar 15% de desconto em qualquer MBA da Galícia. Além disso, você também pode conferir o MBA consultivo, que é uma baita oportunidade para que você possa trocar esse desafio que você está vivendo, eu tenho certeza na tua realidade, com os professores do MBA. Eu te espero, viu? Vem!